Olá, estamos começando o programa Literatura Local, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje nós teremos um programa aqui com muito humor, porque eu vou estar entrevistando ele que é ator, comediante, né, que está aí fazendo bastante sucesso em Passo Fundo com stand-up, que é o Christian Cardoso, o popular Ruivo, né? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, telespectadores, internautas, né? Vou estar com o convidado de olá, internautas. Né? Trazendo o humor possível, né? Para quem tem que acordar de manhã nesse frio, né? Vir aqui gravar, né? Então, me aguentem pelos próximos 2 blocos. Tá certo. Christian, você tem aí, pelo que eu entendi, né? Toda uma influência da parte literária. Só para fazer uma contextualização para quem está nos assistindo, né? Você é ator, participou de filmes já, né? E tem investido cada vez mais no stand-up aqui em Passo Fundo com os seus personagens. Semana passada, alguns dias atrás, você estava vestido de capeta pelas ruas da cidade, né? E a gente precisa lembrar sempre que o teatro ele traz muito consigo essa questão do texto também, da escrita, né? Porque o teatro ele não deixa de ter ali uma intersecção com a própria literatura, né? Como é que você trabalha essa questão do texto? Eu fui ver um stand-up teu, era de improviso, você tem piadas que você escreve elas antes, como é que você faz isso? Esse meu último show, ele é o Comédia Infernal, né? Isso, Comédia Infernal. Né? Tu, a Bruna e o Jefferson, né? Um abraço pro Jefferson também, né? Uma piada interna aqui, né? Para quem teve no meu show. E o meu show, ele faz essa mistura. Ele tem um 50% de texto pronto, né, digamos assim, e 50% de personagens já estabelecidos, são os personagens que eu faço ali no Instagram, no TikTok, e coloco esses personagens para interagir com o público. Então o resultado é essa reação química, que muitas vezes é imprevisível. Então sim, nesse meu novo show, que é o Comédia Infernal, eu tenho usado 50% texto, 50% improviso, com interação com a plateia. Então tem coisas que nem eu mesmo sei o que vai rolar. Mas a base é sempre o texto. A base textual, mesmo que no teatro, porque a gente vem de escolas de teatro que eles dizem assim, não, que o texto serve ao palco, serve à cena. Então, se o texto diz A, mas o teatreiro ele precisa dizer B, muda-se o texto. Então, no início da minha caminhada no teatro, se falava muito que texto fica pelo chão do palco. O texto ele serve como um ponto de partida. Como um ponto de partida, né? Não é necessariamente o definidor de toda a peça do teatro, mas ele é necessário também para tu conseguir... Ele é necessário para aquele objetivo que tu quer, né? Porque tem espetáculos que eles começam a partir, por exemplo, de uma pesquisa corporal, aí já entra para o teatro antropológico, né? Já é uma escola assim, mais experimental. O clássico, o teatro clássico mesmo, ele vem a partir do texto, né? O texto é planta baixa, tanto no teatro quanto no cinema e na televisão. No teatro, ele é mais maleável, né? Ele é mais adaptável. E já no cinema e na televisão, ele realmente é uma planta baixa que tu tem que seguir. É algo a ser seguido, né? E por que stand-up? De onde essa loucuragem? Olha, por pura falta do que fazer, né? E por uma frustração também, né? O Eric Clapton que falava que não se faz um blues de barriga cheia. Então, tu tem que ter alguma insatisfação, algum drama pessoal teu que tu precisa criar, precisa transformar em arte. E no stand-up, eu gostava de soltar frases e ditos e gracinhas ali no Facebook, no Orkut, né, no antigo Orkut, e muita gente falava assim, mas Ruivo, faz o stand-up e tudo mais. E eu ficava assim, tipo, pera aí, calma, vamos ver o que é isso, né? Porque era uma coisa que não estava muito difundida ali no início dos anos 2000. Depois se popularizou, né? Com vários comediantes. Só que a minha vivência de teatro. Então, no teatro, você tem um texto, que já é uma base. Você tem um trabalho com o diretor, que vai te assistir, com atores que vão jogar contigo. Tu tem toda uma segurança, uma proteção, né? Os Beatles que falavam que eles tinham meio que pena do Elvis, porque o Elvis tinha que subir no palco toda noite sozinho. E os Beatles eram 4, então eles se apoiavam uns aos outros. No teatro, tu te apoia uns aos outros. Mesmo que tu esteja fazendo um monólogo no teatro, ainda assim tu tá protegido pelo texto, tu tá protegido por um trabalho de direção e tudo mais. E no stand-up não. No stand-up tu tem que botar a cara a tapa, tu tem que ser você. É uma persona,
mas ainda assim é você. E na época eu tava ali dando murro e ponta de faca com os meus curtas, né? Vocês vão achar os meus curtas ali no YouTube também, né? Um pior do que o outro. Muita gente, eu acho que tem essa vontade de dar esse pulo em direção à arte, né? E pelo que eu percebo, assim, você é uma pessoa que você foi lá e fez. Tu tinha esse desejo e se jogou. Tem sido legal essa queda? Eu sempre digo que as coisas que tu faz com a coragem que só a ignorância permite. Como é que é? Essa é legal. Não sabia que era não sabia que era impossível, fui lá e não fez. Eu fiz. Né? E depois eu tive que aprender a técnica, né? Tive que aprender como fazer, porque eu não tava... Eu fiz curtas experimentais com o meu grupo de teatro, né? O Metamorfose, que eu criei junto com o César, com o Tony, com o Emiliano. O Tony teve aqui semana passada, né? Isso. Eu digo que é o meu Robert De Niro, porque nesses curtas eu colocava ele em todos os curtas para fazer, né? Então ele era o meu autor fetiche, né? Que nem o Scorsese tinha o Robert De Niro, depois o tempo passou a ser o DiCaprio, né? Então o meu DiCaprio hoje é o Tony Campos. Só que aí chegou um ponto nos curtas que eu não travei, eu não sabia mais o que fazer com eles, né? Para onde ia aí uma frustração, minha ex-mulher chegou e falou assim, então mete o stand-up, mete o pé no stand-up. Eu falei, vou mesmo meter o pé no stand-up. E eu sabia que tinha uma feira do livro, vai fazer 10 anos, né? Foi em novembro de 2015. Então, há poucos meses ali, cheguei nos organizadores da feira do livro, que era ali na Nobel, livraria. Cheguei para a tia Laura, lá que era responsável pela Nobel, e falei, tia Laura, eu tenho stand-up para fazer. Me dá 50 minutos lá na feira do livro que eu vou fazer um stand-up. E ela falou, tu tá com o teu texto pronto? Tô. Mentira, não tinha nada. Qual que é o nome do teu show? E eu, caramba, qual que é o nome do show? Eu fiquei olhando para os livros ao redor, eu olhei um livro muito popular na época, né, que estava vendendo absurdos, que era 50 tons de cinza. E eu olhei para ele e falei, o meu show se chama 50 tons de ruivo. Ah, eu lembro desse 50 tons de ruivo. E foi o primeiro show, né, que eu falo sobre o genocídio ruivo, né, que os ruivos estão sofrendo um apagamento na cultura, né. O último caso agora foi da pequena sereia, né, que deixou de ser ruiva. Mais um ruivo que se vai, mais uma ruiva que se vai. Os ruivos estão diminuindo, Sim, não, é uma questão genética isso também, né? Os ruivos né? estão diminuindo no mundo. Semana passada, por exemplo, eu tinha 1,70 m. E agora, devo perguntar quanto tem agora, da resposta, né, comédia. Então o show foi todo, meti a cara, né, fui fazendo, tô nessa de stand-up já há 10 anos. 10 anos, né, percorrendo essa estrada e se aperfeiçoando, né? Esse último show teu tem alguns personagens e o que mais me chamou a atenção deles assim foi o Zé das Couves, né? De onde é que você tira teus personagens assim? Da vida, né? Da vivência. Eu tenho... Eles são... aí é pesado, né? É pesado, né? De observação também, né? Todo mundo tem um amigo, Zé das Couves, né? Todo mundo tem um amigo que teve que internar, fazer uma intervenção. Então, eu tenho uma amiga muito querida que ela diz que eu sou um bad influencer. Os meus personagens representam só o que tem de pior no ser humano, né? Os vícios, a luxúria, a avareza também, né? Mas é que eu acho que um dos motivos, assim, do humor, na verdade, é justamente ele mostrar, agora fazendo uma análise filosófica, que é a minha formação, né? Mostrar justamente o absurdo da existência, né? Porque o humor, ele deixa muito escrachado o absurdo da vida cotidiana. E isso causa uma certa catarse, porque você vê aquilo e você dá risada de algo que você sabe que é real, mas ali você pode rir. Ali você pode rir. Exato. E a gente sempre tem aquela coisa do stand-up, né? Você não ri do que as pessoas são, você ri do que as pessoas fazem. Né? Então tu pega comportamentos e tu radicaliza, né? Tu extrapola, tu faz uma caricatura mais grotesca, né? Claro, tem alguns personagens que já são um fetiche, né? Por exemplo, tu vai encontrar muito humor, tem o humorista stand-up, tipo o Thiago, tô tentando lembrar o nome dele agora, que ele faz humor, o nome do show dele é Piadas Canábicas. Ele faz piadas só de cannabis. De cannabis. A gente vem naquela tradição de piada de bêbado, que a gente aprende a contar piada de salão desde criança. Aí tu tinha o João Canabrava, na escola do professor Raimundo, olha lá o alcoólatra, que engraçado. Hoje é mais problemático, né? Agora, quando tu tem um personagem que é um viciado em cocaína, já é um pouco mais grotesco, já é um pouco mais chocante, né? Eu acho que é diferente porque talvez até tenha uma certa
permissividade para se rir disso, não porque seja engraçado em si, porque, claro, é algo triste, mas se parte do princípio de que a pessoa que ela vai gastar dinheiro comprando esse tipo de droga, ela vai ter dinheiro para gastar com isso, então existe uma questão meio social ali, me parece. Tipo, isso aí por enquanto isso está liberado para rir. E é engraçado no humor, porque dependendo da época, do momento, do tempo, você tem uma permissividade para rir de certos comportamentos sociais. Depois isso já sai fora. Depois já não é aceitável, né? Eu tomo pau todo dia lá no Instagram, né? Muita gente fala porque você está fazendo apologia às drogas, você está fazendo apologia a tal comportamento assim de... Não. Tá fazendo apologia ao capeta. Então o último personagem era o capeta, né? Fazendo apologia ao capeta, comédia infernal, não, isso aí isso aí foi o risco que me propus, né? O show é comédia infernal. Então ele é politicamente incorreto do início ao fim. E a ideia justamente é fazer um comentário de dentro para fora sobre a sociedade, sobre o ser humano, e também aquela provocação, né? Fazer as pessoas irem e tipo, mas peraí, eu tô rindo disso. Então é um risco, assim, é um risco que eu assumi correr, tanto na parte temática quanto na parte de improviso. Você ficou bastante conhecido também pela internet, né? Pelo Instagram. Como é que é a relação com as redes sociais, assim? É muito tenebrosa ou... Amor e ódio, né? É que nem eu tava falando assim, o algoritmo, por exemplo, ele entrega conteúdos... Eu uso muito o Reels, né? A partir do momento que eu descobri o Reels como ferramenta de narrativa, que tu pode editar, que tu pode fazer uma sketch, o que tu poderia fazer no teatro, pode fazer até com mais recursos e alcançar mais pessoas. Então, por exemplo, um personagem horroroso, né? Como o Zé das Couves, o Instagram entrega pra caramba. Ele entrega, é o personagem que eu menos gosto de fazer. Porque tem que enfiar farinha na cara, eu fico todo renitoso, Aí eu digo para as pessoas assim, tu não vai acreditar, mas eu tava cheirando farinha. É o personagem mais engraçado. E... Justamente eu acho que talvez porque ele é um personagem que ele traz essa questão do humor que choca. Sim. Ele choca, né? Ele é um personagem que ele vai acabar chocando as pessoas chamam a atenção de cara das pessoas. Aí justamente por esse choque, muitas vezes, em algumas postagens eu acabo levando punição da plataforma. Shadowban. O famoso Shadowban. Tomei um Shadowban de 90 dias no final do ano, saí desse Shadowban e logo em seguida entrei em outro, que já está acabando agora. Então eu sempre digo, me sigam lá nas redes sociais, me segue no Insta, me segue no TikTok, me segue no Kawaii, me segue no YouTube, no Face, se não me segue na rua, senão eu vou chamar a polícia. E segue porque tu tá passando fome, certo? Às vezes sim. Eu sempre digo, tu tá famoso, virei o famoso do pior tipo que existe, né? O famoso pobre. As pessoas querem me cancelar, mas, gente, espero ficar rico. O bom de entrevistar um humorista é isso, que eu posso fazer piada também contigo. Tava falando aqui, né, Alex? Espero ficar rico pra me cancelarem. Por enquanto não. Então me apoiem. Aliás, já pra dar um toque pras pessoas, qual que é as redes? É @ruivo, isso? @oruivo.oficial. @oruivo.oficial. Não, mas olha, já tá famoso, tanto que precisou criar um perfil já com o oficial. Não aceite as cópias, vá no oficial. Vá no oficial. Ruivo, nós vamos fazer um pequeno intervalo, né? Logo a gente volta para falar um pouquinho mais sobre o stand-up e sobre essa questão da interconexão com o texto. Voltamos em seguida. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta com o programa Literatura Local e hoje aqui em tom de muita comédia, né? Entrevistando o Christian Cardoso, o Ruivo. Alguma piada, Ruivo?
A minha piada de sempre, né? Eu tenho uma piada sobre política, né? O pessoal, não vou entrar nesse campo aí, porque eu posso desagradar A, B ou C, né? Tudo mais. O pessoal me pergunta, né? Se eu sou de esquerda, se eu sou de direita, se eu sou de centro. Mas ninguém me pergunta se eu sou casado, solteiro ou tico-tico no fubá. Agora, no Tinder, o meu posicionamento político no Tinder é sempre de centro-esquerda. Por quê? Porque só minha foto aparecer no centro e a mulherada pra esquerda. Cancelado sempre. Cancelado Mas até sempre, no Tinder tá cancelado? Não deu match dela, até no Tinder, né? Como é que tá hoje em dia essa questão de você ser humorista? E aí a gente volta a falar sobre o texto, porque o humor ele é feito através do texto, né? Uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, texto é mensagem. Se você tem uma mensagem para entregar, você está entregando um texto, não precisa ser escrito, né? Hoje em dia, nesses tempos de politicamente correto, como é que você vê assim a tua trajetória? É difícil? Tu se policia muito? Não, eu sinto que eu nunca precisei me policiar, né? Eu uso sempre o meu bom senso, que eu acredito que tem, em algum lugar eu tenho, não sei se eu trouxe ele hoje, né? Mas o bom senso é a bússola do comediante, do escritor, do artista e tudo mais, né? Eu acho que se tu fica se policiando, né, alguma coisa já está errada. Então tu já não está fazendo aquela arte primeiro para ti, para depois entregar para os outros, né? E a gente faz primeiro para a gente, torce para tudo dar certo, para o pessoal se identificar. Então, embora eu tenha aprendido muito, por exemplo, com um humorista como o Léo Lins, né? O Léo Lins foi o primeiro que me deu um norte, porque ele escreveu um livro, ele foi o primeiro humorista brasileiro a disponibilizar um livro sobre técnicas de stand-up, como você constrói uma piada. E me ajudou muito. Agora, definitivamente, o estilo do Léo Lins, que é um estilo limítrofe, um estilo provocador, de humor ácido, de humor mórbido, não é minha praia. A minha praia, o meu estilo é o humor autodepreciativo, o humor da identificação, do cotidiano, dos relacionamentos, né? Porque todo mundo paga boleto, todo mundo quebra a cara no amor, todo mundo acorda um dia mal-humorado. Então, eu vou nessa linha, sim. Então, eu nem procuro a polêmica pela polêmica e também não tento fugir da polêmica, né? Eu tento ser fiel ao meu próprio estilo, que é essa coisa assim mais autodepreciativa, né? Até porque eu sou muito admirador da escola do Monty Python, que eles misturavam um pouco de surrealismo com aquele humor inglês, que só inglês entende, né? Então... Que é um humor meio... Não é um humor contido, mas ele é um humor, parece que mais processado, diria, um humor mais... É um humor de terno, é um humor de terno. É um humor de fleuma. Que internamente tem toda uma chama ali, mas ele parece uma coisa que ele não é, né? Exato. Aí no stand-up eu sigo, eu nem busco palavrão e também não fujo dele. Ele aparece ao natural. Uma vez E claro, o texto é a base. O texto é a base. Saber escrever uma piada, saber entregar uma piada e saber desenvolver uma entrada, né, como a gente chama no stand-up, que são os temas. O meu primeiro show, eu escrevi ele obsessivamente, né? Eu tive um período de preparação do primeiro show, até movido pela insegurança, em que todo dia, durante 3 meses, eu precisava ler um texto teórico de stand-up, e tem uma farta literatura disponível na internet. Eu precisava assistir um show de alguém, e tem farto material disponível nos streams e tudo mais, e todo dia que escrevia uma piada própria, por pior que fosse, por mais ruim que fosse a ideia e o raciocínio, e por mais que eu não quisesse escrever, que eu não tivesse vontade. Então eu precisei me disciplinar para poder criar um material. No final eu consegui criar todo esse material, e aí eu fui reescrevendo. A reescrita é tão importante quanto a escrita. O Stephen King, né, ele fala que a primeira escrita tu faz de porta fechada. Tu escreve para ti mesmo. Depois, quando tu vai reescrever teu material, tu deixa ele marinando um certo tempo. Tu é escritor, né? Então tu sabe disso. Tu deixa aquele texto lá, aquele poema, uns 2, 3 dias engavetado, e quando tu volta para ele, tu já volta com uma cabeça mais fresca. Aí tu, não, isso aqui eu posso tirar, isso aqui eu posso condensar e melhorar a métrica, melhorar a rima. Então a segunda escrita é a porta aberta. Eu fiz essa escrita porta aberta, chamei uma equipe que avaliou os meus textos comigo. Então eles foram sendo reescritos e foram selecionados. Então foi um processo bem... E uma vez escritos os textos já precisos, eu ensaiei, gravei e me ouvia. Então esse processo foi para o primeiro show. Para o segundo show, né, que foi o Hoje Tem, eu já
Tava mais solto. Já estava mais solto. Tinha mais segurança. Então eu não escrevia as piadas. Eu elaborei uma lista de tópicos. Casamento, relacionamento, boleto, televisão, coisas assim, né? E a partir dos tópicos, então, eu consegui entregar acho que uma conversa, né? Porque sempre o stand-up é sempre uma conversa com o público, né? Não adianta vir com uma piada pronta e sair com a piada já pronta. Tu tem que estar pronto para que alguma coisa aconteça com aquela plateia, com aquele público. Né? Eu te vi na plateia do meu último show e não estava programado, não, eu escrevi esse texto porque eu sei que em algum momento o Aleixo vai no meu show. Sim, claro. Mas eu te vi lá e tipo foi pá, espontâneo. Não sabia que eu ia interagir contigo, não sabia que eu ia interagir com aquela pessoa. Então para esse show ele já é uma dobra na aposta de ter um show mais aberto, ainda mais aberto para o improviso, que era uma coisa que lá no início me apavorava. Então o texto, mas em todos esses casos o texto é sim uma base. E a questão, assim, indo direto ao cerne da arte, olha que silêncio que eu fiz agora. Agora o negócio ficou sério agora. Pausa dramática. Por que fazer tudo isso? Por que fazer, né, cara? Eu me pergunto isso todo dia, né? Por que fazer? É aquilo que eu acho que eu tava falando ali em off, né? Que são coisas que me incomodam. A arte, para mim, no meu caso, é uma forma de expressar, de transformar em inquietações. Um amigo meu ator, né, o Giancarlo lá do Ritornello, ele fala que a arte são as tuas inquietações, tu põe pra fora. Um dia eu convidei a minha ex-mulher, né, a Cookie, muito, muito querida, inclusive um beijo pra Cookie. Participa do meu show, faz 5 minutinhos do meu show, só pra eu tirar um intervalo, tomar um whiskyzinho e depois voltar. E ela assim, mas eu não sei escrever stand-up. E eu disse pra ela assim, não, é simples. Pega tudo aquilo que te incomoda, que te irrita, que te deixa louca da vida e transforma em piada, transforma em texto, com um olhar cômico. Ah, é assim? É. Aí 2 dias depois ela voltou com 5 páginas falando de mim. E eu ri. Ela fez o que você pediu, né? Exato, reclamando e tudo mais. E eu ri, né? Então se funcionou pra mim, ela reclamando de mim, né? Da nossa convivência e tudo mais. E se eu rir, as pessoas vão rir também. Então parte pela identificação. Mas então é sempre... Essa inquietação. Eu acho que também existe, hoje em dia não, na verdade sempre existiu, né? Porque a arte ela sempre teve uma característica um tanto transgressora em relação à sociedade, porque a sociedade ela se baseia em grande parte na própria hipocrisia, né? Um excesso de hipocrisia, um excesso de falsidade, de ilusões, digamos assim. E quando você pega essa inquietação, você está, na verdade, brincando com a verdade. Então, acho que o stand-up ele tem essa questão de... Porque, realmente, é absurdo você ver, por exemplo, que a gente tem uma sociedade onde as pessoas, por exemplo, usam drogas da maneira que os teus personagens usam, por exemplo. Porque se você tem uma sociedade que as pessoas fazem isso, você tem uma sociedade que está com um problema. Ela uma sociedade doente. É uma sociedade doente, exato, né? É um choque sobre o grotesco. Eu gosto de fazer um paralelo, né? Porque exatamente isso. O show, por mais que seja 1 hora de bobagem, besterol, de comédia e tudo mais, sempre tem uma linha, tem uma filosofia, tem um tema. Eu me preocupo muito com isso. Então, o primeiro show, 50 Tons de Ruivo, era sobre a minha vida naquele momento. Eu era um cara casado, tinha aquelas vivências de trabalhador CLT, suburbano e tudo mais. O meu segundo show, que foi 6 anos depois, ele já é um salto no tempo, pós-pandemia, sobre a montanha-russa que virou a minha vida, de relacionamento, de namoradas, então tá tudo ali, né? É o show das ex, né? Que nem brinco. E o show atual, que é o Comédia Infernal, onde eu saio um pouco da cartilha do stand-up puro, né? Porque stand-up puro você não usa personagem, você não usa figurino, você não usa cenário, você não usa adereço. Você faz uma mistura ali, né? Aí os meus 2 primeiros shows, eu fui um purista do stand-up. Eu fui atrás, estudei técnica e para muita gente, o que eu faço atualmente já não é stand-up. Então, no próprio cartaz do show, na própria vendagem do show, eu não vendo como um show de stand-up. Eu vendo como um show de comédia. Porque eu já uso artifícios não, né? Porque parece artificial. Eu já uso recursos que não são de stand-up. Eu uso personagens, coloco o diabo para fazer um stand-up muito ruim, por sinal. É o apresentador, né? Ele é o hoster ali. Então já é uma quebra, é um pouco de stand-up, mas também puxa de volta as raízes do teatro.
Porque para muita gente, e eu tenho amigos que são stand-uppers puristas, né? Botar personagem não é stand-up. Usar figurino também não é stand-up. Então eu quis quebrar isso, né? Pro próximo, sei lá o que vai acontecer, né? Mas eu acho que é interessante essa mistura também, né? Porque tu tá, de certa forma, experienciando, né? Tanto nessa questão de misturar, não sei se seria os gêneros, né, da comédia, mas também de fazer essa experiência com os personagens. E esses personagens, aliás, você é um leitor bastante assíduo de quadrinhos, né? Sim. Os personagens dos quadrinhos tiveram alguma influência sobre você nessas criações? Você tem uma... Com certeza. Sabe que o Diabo me lembra muito o personagem da Marvel. Mephisto? O Mephisto da Marvel. Influência total do meu lado Marvete, Mephisto. O Caio fumando um breu. Embora. Não vejo por essa história. Caio fumando um breu, para quem conhece. Talvez as novas gerações não vão se lembrar. Eu também não sou da época do personagem As minhas influências são de quadrinhos também, do Angeli. Sim, com certeza. O Woodstock, que são os hippies velhos, né? E totalmente deslocados do tempo. A Rebordosa tem muito a ver com o João das Canas. Né? A Natália, né, que é a blogueira do Job, ela tem um pouco também da Radical Chic do Miguel Paiva. Sim. Então, com relação a esses personagens, o Diabo, com certeza, é uma influência direta do Mephisto da Marvel. Só que esses outros personagens, que eles são mais caricatos, eles são mais grotescos de escancarar essa sociedade doente, eles já vêm mais do quadrinho underground, principalmente brasileiro. Então, tem muita influência ali do Angeli, do Adão Iturrasgaray, que é para mim, é o mais subversivo de todos. Até o nome dele já é difícil de dizer, né? Nunca consegui. É o criador do Rock Hudson, né? Sim. Que são os cowboys gays, né? Isso, o cara me fez... Que virou animação lá nos anos 90. O cara me fazia quadrinho de dois cowboys gays 20 anos antes do Brokeback Mountain. Né? Então a minha influência quadrinística para esses personagens é do quadrinho underground brasileiro. Dos anos 80 e 90, Chiclete com Banana. Que, aliás, teve um boom ali, né, nos anos 80 e 90, e depois, a partir dos anos 2000, não sei se migrou para a internet, porque, claro, depois teve o Carlos Ruas, que surgiu na internet com Deus, né, um dia qualquer, um dia qualquer era famoso, né. Teve alguns outros ali que surgiram pela internet, mas parece que se pulverizou mais, né. Parece que essa força que tinha o quadrinho brasileiro nos anos 90, underground, que diminuiu depois dos anos 2000. Até o próprio Angeli aqui o Hadith, aqui no Rio Grande do Sul, né? O Hadith. Essa tradição do cartoon hoje, ela migrou para a internet, né? Então hoje tu tem o Alan Sieber fazendo a crítica social dele na internet, tu tem o... Agora me dá um branco, né? A gente começa a falar do zero às coisas, começa a me dar um branco. Então, mas é justamente isso, esse humor ácido, esse humor mórbido, a base, a raiz mesmo é a imprensa escrita, né, do Cacete Planeta também, né, que tinha o Planeta Diário e Cacete Popular. Eu consumi esse conteúdo quando eu era uma criança de 8, 9 anos morando em Santa Maria, que eu tinha acesso a tudo que era tipo de sebo e tudo que era tipo de publicação, revista de super-herói, revista de catecismo, né? Parava tudo na minha mão. Então essas influências elas vão sendo filtradas de fato, mas o quadrinho underground brasileiro dos anos 80 e 90 é uma influência muito grande para esses personagens que você vem criando, né? Quais são os próximos passos? Ou o Zé das Couves não deixa você? Zé das Couves me deixou travado agora. Não, cara, os próximos passos agora é manter e evoluir com o show Comédia Infernal, continuar fazendo meu stand-up, sair do Shadowban do Instagram. De novo. Né, de novo. E continuar inquieto, né? Buscando novas formas de me expressar também. E muitas vezes eu penso em voltar a fazer meus curtas. Até pouco tempo atrás eu estava com um espetáculo de teatro que tive que sair do espetáculo.
lá com o pessoal do Tiamat, né? Ah, sim, na peça do Tiamat, né? Eu fiz parte do primeiro elenco, depois eu saí justamente para me dedicar. Então, o que eu vejo agora no meu futuro é Comédia Infernal. Mais Comédia Infernal. Próximo show, dia 30 de outubro, vai ser um especial de Halloween. Então, já tô planejando algumas coisas assim bem loucas, né? Bem subversivas para a próxima edição, né? Que vai ser o Comédia Infernal 2, especial de Halloween, dia 30 de outubro. Isso tem que ser, né? A data ali casou, né? Tem que ser bombástico. Muito obrigado, Rui Vitão, pela tua presença. Lembrando, pessoal, para te seguir nas redes sociais, né? Qual que é mesmo o arroba? @oruivo.oficial. Não peguem os falsos. Não. Né? Vá no Ruivo original. Vá no... né? Muito obrigado, Rui Vitão, e quando tiver essas outras peças, aí a gente também fica aberto o convite para voltar e a gente conversar mais um pouco sobre, quem sabe com novos personagens infernais. Com certeza, e vai ter novos personagens. Tô até pensando em incluir o Flash, que eu fiz numa peça que a gente tinha, Metamorfose, que era a vida sexual dos super-heróis, né? Essa fez muito sucesso, inclusive, né? Que eu falava que dizia, não, a gente tem o Batman, a gente tem o Superman, eu sou o Flash. E a pessoa já ria. Era uma piada com ejaculação precoce já. Né? Muito rápido. Foi muito rápido. Muito obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo programa.